Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronaldo gravando mais um vídeo. Hoje para tirar algumas dúvidas sobre citações e referências. Então alguns alunos, alguns amigos me pediram este vídeo sobre citações e referências para tirar umas dúvidas sobre como se faz isso e por que em algumas revistas ou journals as referências são diferentes e por que alguns journals aceitam citações formais, curtas e longas, e outros não aceitam. Bacana, pessoal? Então, vamos lá ver essa questão das citações e das referências. Se você tiver outras dúvidas sobre metodologia, você pode fazer seu comentário aqui, eu faço um vídeo explicando. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, citações e referências é o nosso tema. Quando é que você vai usar o et al? O et al, pessoal, a gente usa para mostrar que mais de 3 autores participaram da elaboração desse artigo. Por isso que a gente usa et al. Se forem 4 autores, você não cita dentro do texto os 4 autores, mas cita todos os nomes, os sobrenomes deles, nas referências. Beleza? Então, Bezerra et al. 2015 significa que pelo menos 3 pessoas ajudaram o Bezerra a escrever esse artigo. Tudo bem, pessoal? E quando só aparecem 2 sobrenomes, é sinal que só esses 2 escreveram. Então, quando aparece um nome só, 2 ou 3, tranquilo. Então, esses 3 autores aparecem dentro do texto e são citados e o ano logo em seguida. Beleza, pessoal? Quando são 4, você usa a expressão et al. Esse al é a abreviatura de ali e recebe um ponto final. Beleza? E depois o ano. Certo, pessoal? Continuando, então. Então, a revista Pensar Contábil pede que as referências tenham essa entradinha aqui de parágrafo no início, na primeira linha. Tá? Então, eles pedem que seja feito dessa forma. O nome da entidade, aqui resolução número 3606, Brasília, aqui tinha que ter 2 pontos e não precisaria colocar o DF, aqui é a data, 11 de setembro de 2008, disponível em, e daí colocar o endereço onde ele está disponível, acesso em 2 de maio de 2020. Vejam, pessoal, isso aqui é um documento. É assim que se coloca os documentos nas referências. Isso não é um artigo científico, e sim um documento. O segundo também é um documento, Baema Educação. É uma empresa educacional. O que ela fez, essa empresa? Um comunicado aos acionistas ou ao mercado. Sobre o quê? Sobre mudança de auditor. Então, quando ela muda de auditor, ela é obrigada a comunicar ao mercado. É comunicado ao mercado, vírgula, mudança de auditor. São Paulo, aqui eles acertaram, colocaram 2 pontos depois da localidade. Baema Educação, quem fez, 24 de junho de 2016, a data que foi publicado isso, e onde está disponível o endereço, e quando o autor do artigo que citou isso entrou lá e acessou. Ele acessou isso no dia 2 de abril de 2020. Beleza, agora vamos ver um artigo científico. Esse artigo científico foi escrito por uma galera chamada Bezerra, pode ser Paulo César Santos Bezerra, porque aqui estão as iniciais, depois do S um ponto para abreviatura e um ponto e vírgula para chegar o segundo nome do autor, Lustosa. Lustosa, vírgula, PRB, depois Salles, ICH, depois Fernandes, BVR, estrutura de propriedade, esse é o título do artigo. Estrutura de propriedade, conselho de administração e disclosure voluntário. Disclosure é uma coisa de comunicação, tá, pessoal? Evidências de empresas brasileiras de capital aberto. Revista Universo Contábil, Blumenau, tinha que ter 2 pontos aqui no lugar dessa vírgula.
volume 11, número 2, páginas 25 a 46, 2015. Então, o artigo é dessa forma que a Pensar Contábil quer. Então, eles querem o título normal, o nome da revista em itálico e aí nessa sequência, volume 11, número 2, página 25 a 46, 2015. Na Uneoro nós temos uma revista científica e eu vou falar um pouco sobre ela com vocês daqui a pouquinho, mas também nós temos os manuais, os regulamentos de TCC. Consulte o seu regulamento para saber como exatamente o regulamento do teu curso pede. Tá bom, pessoal? E assim vai indo. Vocês podem ver que as informações vão se repetindo da mesma forma. Aqui, Brasília, não precisaria colocar o DF, mas tinha que ter 2 pontos. Volume, número, estão vendo aqui? Volume, número, página e ano. E assim por diante. Beleza, gente? Continuando então. Journal of Marketing. Aí, o Journal of Marketing, quando você quiser escrever um artigo para essa revista, Journal of Marketing, uma revista americana, você pode citar isso, os autores, dessa forma aqui, falar o que eles falaram, cuidando para não fazer muitas citações livres, porque os americanos também não gostam de citações formais, quer dizer, então cuidar para fazer citações livres. Quando tiver que fazer muita citação formal, por causa de artigos de leis, façam um quadro desses artigos, tá, pessoal? E assim por diante. Aí você poderia dizer assim, dizem que analisaram a relação entre isso e aquilo, ou desenvolveram um modelo de alguma coisa, tá, pessoal? O Journal of Marketing, ele aceita as referências dessa forma aqui, começando na margem esquerda a 3 centímetros da margem do papel, então do nome até na margem aqui vai dar 3 centímetros. E daí você dá o espaço de 3 letras de distância para a segunda linha. E daí você começa aqui com o sobrenome do primeiro autor, o nome dele e daí o nome completo do segundo, Gerald Hegg, por exemplo. Então, aqui é o primeiro nome e o segundo normal. Então, esse journal é diferente em relação àquilo que nós costumamos ver aqui no Brasil. E aí, a gente tem o quê? O título do artigo, entre aspas. É uma situação totalmente diferente, porque a gente não, no Brasil, não usamos aspas. O nome do journal em itálico. American Sociological Review, o número do journal e as páginas, beleza? O ano entre parênteses aqui em cima, depois dos nomes dos autores. E assim por diante, esse é o Journal of Marketing. Inter-American Journal of Development and Research. Esse Inter-American Journal é o journal da Faculdade Uneoro. E daí ele tem uma metodologia um pouco diferente. Ele usa assim, ó, você cita um número entre colchetes. Não precisaria nem citar o nome do autor, mas já que você quer conversar com os autores, já que você quer citar os autores e quer conversar com eles, você quer usar investigou. Se você não quiser usar o nome do autor, você poderia dizer assim, a identidade visual corporativa ajuda a estabelecer e manter a imagem corporativa da empresa. Beleza, daí só precisaria colocar o 1. Mas como os autores desse artigo queriam conversar um pouco com o autor e dar uma linguagem um pouco mais corridinha no texto deles, eles citaram os nomes. Mas só o número seria suficiente, vocês vão entender daqui a pouquinho por que isso acontece dessa forma. Beleza, pessoal? Então, vamos ao nosso último slide.
Inter-American Journal, de novo, as referências. Então, as referências nesse jornal são numeradas, e aqui o número 1 é o primeiro autor citado no texto, recebe o número 1. O segundo autor citado no texto recebe o número 2, e é nessa ordem que eles são publicados nessa revista da Uneoro. Beleza, pessoal? Então, o sobrenome do autor todo em maiúsculo, o segundo nome você pode colocar dessa forma. E daí, o título do artigo e aí o nome do journal em negrito, o volume, número, as páginas e o ano. Beleza, pessoal? Então era isso que eu queria tratar com vocês hoje. Eu quero deixar um grande abraço para cada um de vocês. Em caso de dúvidas, façam seus comentários no vídeo e eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Um grande abraço e espero ver cada um de vocês muito em breve, tá bom, gente? Tchau!